Nesta aula, vamos falar de limites trigonométricos, que são limites que envolvem as funções trigonométricas seno, cosseno ou tangente. Então, para iniciar, as primeiras coisas que temos que saber sobre os limites trigonométricos são alguns limites que não existem. Convém sabermos que, se estivermos perante o limite para mais ou menos infinito de seno de x, ele não existe. E isto acontece porque a função seno está continuamente a variar entre menos 1 e 1, sem nunca se aproximar de valor nenhum. Está constantemente a alternar entre estes dois valores. Pela mesma razão, o limite para mais ou menos infinito do cosseno de x também não existe. E, embora o gráfico do cosseno seja ligeiramente diferente do seno, eu vou desenhá-lo a azul sobre o mesmo referencial. A razão continua a ser a mesma. A função vai alternando sem nunca se aproximar de número nenhum. Já a tangente, mais uma vez, tem um gráfico diferente, mas também não existe o valor do limite para mais infinito da tangente de x. Porque, mais uma vez, se conhecermos o gráfico da função tangente, não se aproxima de número nenhum. Então, que limites é que existem e que limites é que temos que saber? Bem, vamos começar por conhecer alguns limites que temos que conhecer o resultado, mas que são casos muito simples que nem sequer levam a indeterminação e são de novo limites para o infinito, neste caso do seno de x sobre x. E este limite dá zero. E isto acontece porque o seno é uma função limitada, no sentido em que todos os resultados da função seno estão entre menos 1 e 1. O que quer dizer que o resultado deste limite vai ser um número k, que está a algures entre menos 1 e 1, a dividir por infinito, o que dá zero. Na função cosseno acontece exatamente o mesmo. O limite para mais ou menos infinito do cosseno de x sobre x também é igual a zero, e exatamente pelas mesmas razões. A função cosseno é limitada entre menos 1 e 1, e então este limite corresponderá a um número que não é fixo, porque o cosseno está sempre a variar, mas será sempre um número entre menos 1 e 1, a dividir por uma parcela que está a tender para infinito. Logo, o resultado é zero. Já com a tangente, não podemos dizer nada disto, pois a tangente não é uma função limitada. Existe, no entanto, alguns limites específicos da tangente que temos que conhecer e que ainda, mais uma vez, não são indeterminações. São o exemplo dos limites quando o x tende para π sobre 2 menos da tangente de x, que dá mais infinito, e o limite quando o x tende para
π sobre 2 mais da tangente de x, que dá menos infinito. Os resultados destes limites podem ser explicados de duas maneiras. Ou com o gráfico da função tangente, vamos voltar a desenhá-lo. Quem conhece o gráfico da função tangente sabe que é uma função que tem uma assíntota vertical em π sobre 2 e que depois repete essa assíntota de π em π, que vai indicar que vai ter outra assíntota em 3 meios de π, teria outra assíntota nos 5 meios de π, e também do lado dos negativos também teria as assíntotas no menos π sobre 2, também existia uma no menos 3 meios de π, que eu aqui já não tenho espaço para desenhar, e o gráfico da função tangente é algo como estas linhas que estou a desenhar agora a azul. E, basicamente, se nós repararmos na região em torno do π sobre 2, quando x se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, estamos nesta região do gráfico, onde o valor da função se aproxima de mais infinito, o que justifica este resultado. Já quando o x se aproxima de π sobre 2 por valores superiores pela direita, estamos nesta região do gráfico e estamos a aproximar-nos do valor de menos infinito. E é isto que justifica este resultado, pelo menos no gráfico da função tangente. Podemos também justificar estes resultados pelo círculo trigonométrico, embora exista uma pequena rasteira que costuma fazer alguma confusão, que é o quadrante onde fica o π sobre 2 mais e onde fica o π sobre 2 menos. Portanto, o valor da tangente mede-se nesta linha. E o que acontece é que, normalmente, quando eu tenho um ângulo alfa, a tangente do ângulo alfa é esta medida em cima da linha tangente ao círculo trigonométrico. Ora, quando nós tivermos um ângulo que é de aproximadamente π sobre 2, mas ligeiramente inferior a π sobre 2, ora, um ângulo perto de π sobre 2, mas ainda inferior a π sobre 2, ainda está no primeiro quadrante. Então, a nossa tangente vai ser um valor enorme, cá muito para cima, e daí o resultado aproximar-se de mais infinito. Já quando o ângulo for aproximando-se de π sobre 2 por valores superiores, um valor superior a π sobre 2 já pertence ao segundo quadrante. E, para medirmos a tangente, teria de ser no prolongamento desta linha, que seria muito, muito para baixo, daí o resultado dar menos infinito. E estes, os dois limites que vimos anteriormente, do seno e do cosseno, e mais este da tangente, são uns limites especiais que temos que conhecer os resultados, embora não sejam indeterminações. Agora, a situação que vai aparecer mais vezes ao longo do 12º ano, em termos de limites de funções trigonométricas, é o limite notável do seno, que é um limite que diz que o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x é igual a 1.
só fazendo uma pequena revisão, um limite notável é como uma fórmula em que houve alguém que estudou este limite, com matéria que na verdade não faz parte do programa do 12º, e chegou à conclusão que sempre que tivermos este limite o resultado é igual a 1. E então, quando nós tivermos um limite para fazermos, temos que tentar trabalhar a expressão para fazer aparecer algo do mesmo género. Vamos reparar que se nós tentássemos substituir o x por 0, tínhamos uma indeterminação, sendo de 0 é 0 sobre 0, ou seja, isto teríamos uma indeterminação do género 0 sobre 0, mas houve alguém que estudou isto e viu que o resultado era 1. E, então, sempre que nós conseguirmos manipular as nossas expressões de modo a que a expressão tenha este aspecto, podemos dizer que o resultado vai ser 1. Então, vamos ver alguns exemplos da utilização dos limites notáveis do seno, no caso, desde os casos mais simples até aos casos mais complicados. Então, vamos começar com o caso mais simples que poderíamos ter, que era termos apenas uma expressão em que temos um número que está a mais. O número que está a mais é este 5. Ora bem, nós temos sempre que manipular a expressão de modo a deixá-la equivalente ao que estava no enunciado, mas de forma a tentarmos fazer aparecer o limite notável. Neste caso, é muito simples. Este 5 estar na posição onde estava indicado originalmente é o mesmo que termos um 1/5 no exterior do limite. E 1/5 porque o 5 estava no denominador. E o que acontece agora é que esta expressão aqui é o limite notável, que nos diz o formulário que é igual a 1, e então nós já sabemos o resultado deste limite. É 1/5 vezes 1, que é igual a 1/5. Uma situação muito parecida com esta, mas já um bocadinho mais difícil, será quando tivermos um limite, quando o x tende para 0, do seno de 3x sobre 5x. E agora já temos dois números a atrapalhar-nos, o 3 e o 5. Há aqui uma pequena questão nos limites notáveis, que é, dentro do seno e no denominador, eu não preciso de ter exatamente x como indica o limite notável. Eu preciso, numa primeira fase, apenas de ter a mesma expressão, que depois tem que ser a mesma que vai estar aqui, na indicação de onde é que o limite tende. Ou seja, eu poderia ter um limite na forma limite de seno de kx sobre kx quando kx tende para 0. Seria equivalente porque era como se a nossa variável fosse o kx. Então eu preciso apenas de manipular o limite que estou a tentar calcular de modo a que os dois números coincidam. E então o que se faz nesta situação é retirarmos o 5 para fora do limite, como fizemos no limite anterior, mas como o 3 que está dentro do seno não dá para o tirarmos de lá de dentro, vamos agora fazer um passo adicional, onde, basicamente, vamos adicionar uma parcela ao nosso limite. Portanto, o nosso limite, tal como tínhamos escrito no passo anterior, tinha este aspecto. E nós agora vamos adicionar um 3 aqui no denominador da fração, só que este 3 apareceu do meio do nada e a nossa expressão precisa de ser equivalente ao que estava no enunciado. Então, para compensar este 3, vamos colocar aqui um 3 no exterior do limite
mas já em cima. Alguns alunos fazem alguma confusão porque é que o 5 ficou na mesma posição onde estava, ou seja, no limite anterior o 5 estava no denominador, quando passou para fora continua no denominador, e aqui porque é que o 3 metemos em baixo e metemos em cima. A lógica destas posições dos números é sempre de que a expressão tem que continuar a ser equivalente à original. Então, o 5 apenas o movemos para fora do limite, mas continua na mesma posição. Já o 3, tivemos que compensar um 3 que apareceu do meio do nada, que metemos aqui na parte de baixo da fração, multiplicando por um 3 em cima. A lógica é semelhante a como quando nós temos uma fração, por exemplo, eu tenho uma fração 3/5, preciso de a passar a um denominador 10 e multiplico por 2 em cima e em baixo e fico com o resultado 6 décimos. Como multipliquei pelo mesmo número em cima e em baixo, quer 3/5, quer 6 décimos, representam o mesmo número. Aqui a lógica é a mesma. Se eu multipliquei por 3 em baixo e em cima, ambas as frações, a original que estava neste passo e esta que temos agora, continuam a ser equivalentes. Vamos então ver. Ora bem, mas então quando já a variável não tende para zero, expressões iguais, então dentro do seno e no denominador da fração, limite, quando o x já podemos quase fazer o limite notável. Falta-nos aqui apenas um passo. De 2x a expressão tem que ser a mesma dentro do seno, no denominador da fração, sobre, e aqui na variável, menos na indicação de para onde é que a variável tende. X. Mas se o x tende para zero, a primeira coisa que devemos fazer sempre 3x também ficar para zero. Se o limite dá indeterminação nisto. Nesta forma, nós até já poderíamos dizer que esta parcela duas vezes tende para zero. E sobre 6 por uma questão de precaução, os critérios de correção do exame, é aconselhável que os alunos façam uma pequena mudança de variável, onde no fundo dizem que o 3x é um y sobre 6. Ora, como 2 vezes π sobre 6 é π sobre 3, a conta dentro do seno dá zero. Temos aqui um limite que é em tudo semelhante ao que estava no formulário. O que, como seno de zero é zero, é uma indeterminação apenas 3 e vamos ter que tentar usar o limite notável. Vamos agora ver uma outra questão, que é o que é que nós fazemos quando a variável não está a tender para zero. Uma pequena preparação escrever de novo, que vai sável, este notável diz muito claramente que tentarmos fazer mais alguma coisa pode muito facilmente ser fatorizado para zero. Quando estamos a tentar calcular limites, então, se tivermos um polinómio de um grau, o que fazemos ao primeiro quando e a variável fatorizar para o outro número tipicamente fazermos essa fatorização, fazer este limite, costuma ajudar-nos a calcular mais facilmente o limite. Portanto, aqui se eu meter o x em evidência, fico com x menos π sobre 6. Π sobre 3. E, ainda antes de sequer calcular a primeira coisa, notável, vamos notar verificar se está a criar temos uma determinação ou não, é o seno nós que está a dar zero, tentarmos calcular, e agora que temos esta fatorização, 2 vezes π sobre 6, na parte do denominador, é o x menos π sobre 6, sobre que está π sobre 3, a dar zero e por isso a criar indeterminação. Quer dizer que nós vamos separar esta parcela que eu sublinhei agora do x, separando a expressão em dois limites. Há um limite que vai ficar com o seno de 2x menos π sobre 3 e há sobre x menos π sobre 6 e há uma segunda parcela que vai apenas ficar com o limite daquele x que está no denominador, e a vantagem disto é que
este segundo limite não é nenhuma indeterminação, pode já ser calculado. Já esta primeira parcela continua a dar 0 sobre 0 e vamos ter que a simplificar. E vai ser nesta parcela que nós vamos ter que fazer a nossa mudança de variável. Então vamos aqui mudar de imagem para termos mais espaço. O limite que estamos a tentar calcular é o limite quando x tende para π sobre 6 de seno de 2x menos π sobre 3 sobre x menos π sobre 6 e depois há esta segunda parcela que vai poder já ser imediatamente calculada. Ora bem, como estávamos a dizer, se queremos usar o limite notável, a nossa variável devia estar a tender para 0. Então, a primeira coisa que vamos fazer é uma mudança de variável. Precisamos de uma variável que tenda para 0. E a maneira de o conseguirmos é pegarmos na indicação que temos originalmente, interpretá-la como se fosse uma equação. Portanto, se eu subtrair π sobre 6 dos dois lados, vou ficar com x menos π sobre 6 tende para 0. Ora, então, este x menos π sobre 6 vai ser a minha nova variável, o meu y. Só que há aqui uma questão. Eu vou substituir o x menos π sobre 6 por y, mas eu tenho aqui uma outra expressão que não tem o x menos π sobre 6. Eu preciso de saber pelo que é que vou então substituir o x. Eu vou fazer isso chegando a esta igualdade que tenho aqui e isolando o x, passando para o outro lado. Ok, então a nossa mudança de variável vai ser esta. O x vai ser substituído por um y mais π sobre 6, onde o y agora já tende para 0. E, portanto, estas são as contas referentes à mudança de variável. Então, vamos lá aplicar a mudança de variável. Vamos passar a ficar com o limite, quando o y tende para 0, de seno de 2 vezes y mais π sobre 6, menos π sobre 3, sobre y mais π sobre 6, que substitui este x, menos π sobre 6, vezes o segundo limite, que, como estávamos a dizer, pode já ser calculado. É um limite à parte, não precisava de fazer mudança de variável, podemos só substituir e vamos ficar com 1 sobre π sobre 6. Simplificando o primeiro limite, vamos ter limite, quando o y tende para 0, de seno de 2y mais 2 vezes o π sobre 6 dá π sobre 3, sobre, e agora na parte de baixo, este π sobre 6 cortava com este e já temos apenas y, vezes 1 sobre π sobre 6, vamos relembrar-nos que dividir é multiplicar pelo inverso, e vamos ter esta conta. Dentro do seno, mais uma vez, podemos cortar, e o nosso limite, neste momento, tem o aspecto de limite, quando o y tende para 0, do seno de 2y sobre y, vezes 6 sobre π. Ora, este limite já está muito semelhante ao limite notável. Para ser mesmo do género do limite notável, como vimos nos exemplos anteriores, só precisávamos que o que está no interior do seno fosse igual à expressão que está no denominador.
Nós vamos conseguir fazê-lo adicionando um 2 no denominador e um 2 cá no exterior. E também dizendo, ok, então a nossa variável 2y também tende para 0. Mais uma vez, só e apenas por causa dos critérios de correção do exame, vamos substituir o 2y por um z, para termos uma fórmula em tudo semelhante à que está no formulário. Ora bem, já temos o limite notável. Esta parcela é o limite notável, que diz-nos o formulário que dá 1, e então o nosso resultado já podemos dizer que é 2 vezes 1 vezes 6 sobre π, que é 12 sobre π. Continuando, vamos agora ver mais um exemplo em que temos que fazer uma mudança de variável, pois a nossa variável não está a tender para 0. Vamos agora ver o limite quando x tende para 2 de x ao quadrado menos 7x mais 10 sobre o seno de 3x menos 6. Este limite está invertido, no sentido em que temos um polinómio em cima e o seno em baixo, mas alguns mais à frente haveremos de tratar do inverter. Portanto, primeira coisa, vermos se temos indeterminação ou não. 2 ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10 sobre o seno de 3 vezes 2 menos 6. 2 ao quadrado é 4, 7 vezes 2 é 14 e vamos mesmo ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 que vamos ter que resolver calculando o limite, utilizando o limite notável. Então, tal como no exemplo anterior, nós temos aqui um polinómio no numerador, do qual, por causa da conta de verificarmos se é indeterminação ou não, sabemos que tem um 0 em 2. É sempre boa ideia fatorizarmos estes polinómios primeiro. E como já sabemos um 0, podemos fatorizá-lo com a regra de Ruffini. Então, vamos fazer um pequeno cálculo auxiliar, em que vamos aplicar a regra de Ruffini. Portanto, os coeficientes do polinómio são 1, menos 7 e 10. Sabemos que o polinómio tem um 0 em 2. 1 cai, multiplica por 2 dá 2, menos 7 mais 2 dá menos 5, 2 vezes menos 5 dá menos 10, e esta divisão dá resto 0. Quer isto dizer que o nosso polinómio x ao quadrado menos 7x mais 10 pode ser reescrito como sendo x menos 2 vezes x menos 5. O x menos 2 vem do divisor, o x menos 5 vem do resultado da regra de Ruffini. Voltando então ao nosso limite, depois de fazermos este cálculo auxiliar, isto é o mesmo que termos limite quando o x tende para 2 de x menos 2, x menos 5 sobre seno de 3x menos 6. Mais uma vez, vamos notar que o que está a criar a indeterminação não é a expressão toda. As parcelas que estão a criar a indeterminação são o x menos 2 no numerador e o seno no denominador. Quer isto dizer que podemos, pura e simplesmente, afastar o x menos 5 para outro limite.
E então, estamos a usar a ferramenta errada, vamos separar isto em dois limites. Limite, quando o x tende para 2, de x menos 2 sobre o seno de 3x menos 6, vezes o limite, quando o x tende para 2, de x menos 5, onde este segundo limite já pode ser calculado. Este primeiro limite continua a dar indeterminação e queremos usar o limite notável, mas a variável tende para 2. Então, vamos voltar a fazer uma mudança de variável, segundo a mesma lógica do problema anterior. O nosso x está a tender para 2. Pensamos nesta relação como se fosse uma equação, quase. Subtraímos 2 dos dois lados, ficamos com x menos 2 tende para 0. Então, a nossa variável y vai ser o x menos 2 e, isolando o x, para saber pelo que é que o vamos substituir, o y mais 2 é igual ao x. E o nosso y tende para 0. Então, vamos ao primeiro limite e vamos substituir os x por y mais 2. Então, aqui vamos ficar com y mais 2 menos 2, ou até podíamos ter substituído diretamente o x menos 2 só por y. Diz-nos esta igualdade aqui que y é igual a x menos 2. E dentro do seno temos seno de 3 vezes y mais 2 menos 6. Isto tudo vezes o resultado deste limite, que é 2 menos 5. Simplificando a expressão que aqui temos, há parcelas que cortam e ficamos com y sobre o seno de 3y mais 6 menos 6 vezes menos 3. O mais 6 e o menos 6 também cortam entre si e começamos a ter uma expressão muito próxima do limite notável. Que é esta, que tem duas diferenças. O limite está virado ao contrário e o 3, que está dentro do seno, não é igual ao que está em cima. Vamos passar para outra folha para termos espaço. Portanto, a expressão que estávamos a calcular era o limite, quando o y tende para 0, de y sobre seno de 3y vezes menos 3. Há várias coisas que podíamos fazer. Podíamos aproveitar este 3 que está aqui, mas só para fazermos pelo mesmo processo que temos feito nos outros limites, vou meter aqui um 3 e, para compensar, vou meter aqui um terço. Este e aqui a nossa variável passa a ser 3y que tende para 0, por causa que o y tendia para 0. A única diferença de maior é que este limite está virado ao contrário. Então, nós podemos reorganizar o nosso limite dizendo que, se ele está virado ao contrário, era o mesmo que termos 1 sobre o limite com as parcelas viradas ao contrário, com o seno no numerador e os 3y no denominador. Mais uma vez, vamos apenas fazer a mudança de variável do 3y
para o z, apenas para termos cuidado com os critérios de correção do exame. Pois os alunos que vão fazer o exame do 12º podem, eventualmente, perder pontos numa situação em que o corretor diz que não estão a usar a fórmula que está indicada no exame. Já estou aqui a fazer um erro, aqui não era 3, seria 1/3, que ali estava escrito. Já agora, se acontecer uma situação dessas, reclamem o vosso exame, não percam pontos por causa de uma situação destas. Mas não custa nada termos cuidado. Ok, já vimos 2 casos em que tivemos que fazer uma mudança de variável. Mas isto não é a única situação que acontece nos limites trigonométricos. É muito comum também termos que, por exemplo, usar fórmulas próprias da trigonometria para resolver alguns limites. Até para, se repararem, nós até agora ainda só vimos limites com senos. E o limite notável só existe o do seno. Mas então, o que é que nós fazemos? Por exemplo, se tivermos um limite com uma tangente. Imaginando que temos limite, quando o x tende para 0, da tangente de 3x sobre 5x. Bem, isto está relacionado com uma fórmula muito simples, que é a tangente de x é equivalente a seno de x sobre o seno de x. Então, este limite que aqui temos é equivalente a termos o limite, quando o x tende para 0, do seno de 3x sobre o cosseno de 3x sobre 5x. O que é a mesma coisa que, relembrando que dividir é multiplicar pelo inverso, e o traço de fração grande aqui é este. Isto era o mesmo que temos o limite de seno de 3x sobre cosseno de 3x vezes 1 sobre 5x, onde, agora vamos reorganizar, vamos juntar estas expressões todas, temos o cosseno de 3x e o 5x, e o que está a criar a indeterminação neste limite é o seno e este x. E então, tal como fizemos nos limites anteriores, podemos separar esta expressão em 2 limites. Um que tem a indeterminação e outro com os elementos que sobram. Nesta parcela vou ficar o x e vou passar para outro limite os elementos que sobraram, que estão todos no denominador. Há um cosseno de 3x e um 5. E então, se não há nada para o numerador, vou apenas meter um 1 a ocupar a posição. Já no primeiro limite, há apenas o facto de dentro do seno estar 3x e no denominador estar apenas x. Vou juntar um 3, compensando com um 3 no exterior do limite. Ora, isto vai dar o mesmo que termos 3 vezes o limite quando um z tende para 0 de seno de z sobre z vezes 1 sobre o cosseno de 0 vezes 5. Melhor passarmos para a próxima folha. Tínhamos 3 vezes o limite quando um z tende para 0 de seno de z sobre z
vezes 1 sobre cosseno de 0 vezes 5. Ora, aquela expressão que está aqui é o limite notável, que diz o formulário, que dá 1. O cosseno de 0 também é 1 e, por isso, esta conta, ou este limite, dá 3/5. Nós, neste caso, usámos uma fórmula que foi a fórmula da tangente. Podemos ter que usar outras fórmulas, como, por exemplo, as reduções ao primeiro quadrante. Se nós, por exemplo, tivermos um limite, que é o limite quando x tende para 0 do seno de π menos x sobre x, a questão, isto vai acontecer sempre que o ângulo que está dentro do seno ou do cosseno ou até da tangente, sempre que estes ângulos que estamos aqui dentro das funções trigonométricas coincidirem com as divisões dos quadrantes, que vamos recordar, as divisões dos quadrantes do círculo trigonométrico acontecem nos ângulos de π sobre 2, π e 3 meios de π. Bem, e também nos 2π. Ora, e nesta situação, o ângulo de π menos x, se pensarmos que o ângulo x é um ângulo com esta amplitude, o ângulo π menos x tem esta outra amplitude. E ambos os ângulos têm o mesmo y, que no círculo trigonométrico corresponde ao seno. Então, o seno de π menos x é exatamente igual ao seno de x e isto ficou exatamente já o limite notável, que é apenas igual a 1. Então, vimos um primeiro caso em que tivemos que usar uma simplificação trigonométrica. Nós agora vamos ver um segundo caso em que vamos fazer uma simplificação trigonométrica, mas mais difícil. Ou num caso, num limite mais difícil. Imaginem que temos o limite quando o x tende para π sobre 2 de cosseno de x sobre 2x menos π. Primeiro que tudo, vamos ver se isto está em determinação ou não. Eu acho que me esqueci de ver em alguns dos casos que vos apresentei, mas devemos sempre ver. Não vamos resolver indeterminações que não existem. E se nós tentarmos calcular estes valores, vai nos dar mesmo 0 sobre 0, porque o cosseno de π sobre 2 é 0. Aqui vamos ficar com π menos π, o que também é 0, e isto é uma indeterminação. Neste limite não temos nenhuma expressão que possa ser fatorizada, e então vamos partir já diretamente para a mudança de variável. E nós temos o nosso x está a tender para π sobre 2. Então, subtraindo π sobre 2 aos dois lados, x menos π sobre 2 tende para 0. O nosso y é igual a x menos π sobre 2. E isolando o x, fica igual a y mais π sobre 2. Se aplicarmos a mudança de variável na expressão que tínhamos,
Vamos ficar com o cosseno de y mais π sobre 2 sobre 2 vezes y mais π sobre 2 menos π. Ora, no denominador é apenas fazermos a multiplicação do 2 pelo parênteses, vamos ficar com 2y mais π menos π, onde podemos cortar os π's. Já dentro ou no numerador, aliás, temos um cosseno de y mais π sobre 2, que é uma das expressões que podemos reduzir ao primeiro quadrante por causa do ângulo de π sobre 2 ser uma das divisões dos quadrantes. E então, mais uma vez, se pensarmos que o nosso ângulo, neste caso y, tem uma amplitude assim pequena, o ângulo y mais π sobre 2 está nesta posição. E o cosseno deste ângulo é esta medida, que é negativa, pois está no segundo quadrante, o x é negativo, e tem o mesmo tamanho do seno do ângulo y. Então, o cosseno de y mais π sobre 2 simplifica para menos seno de y. E, nesta situação, já temos aqui os elementos do limite notável, que é o seno de y em cima e o y em baixo, e alguns elementos extra que podemos apenas passá-los para fora do limite. Ou seja, o limite que está ali escrito é equivalente a menos 1/2, o 2 estava em baixo, continua no denominador, limite, quando o y tende para 0, de seno de y sobre y, que é igual a menos 1/2 vezes 1, que é igual a menos 1/2. Uma das questões que torna os limites trigonométricos muito difíceis é porque podemos ter que usar uma das quaisquer das muitas fórmulas da trigonometria que conhecemos. Se recordarmos, aqui há alguns quadros atrás, tínhamos um limite com tangente, que tivemos que usar a fórmula da tangente ser igual a seno sobre cosseno. Se tivemos a ver aqui casos em que tivemos que fazer uma redução ao primeiro quadrante, e vão haver alguns casos que vamos ter que também usar uma outra fórmula, que é a fórmula fundamental da trigonometria. Portanto, vamos aqui escrevê-la. A fórmula fundamental diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ora, em que situações é que nós vamos precisar de usar esta fórmula? Tipicamente em limites que metem o cosseno quando a variável já está a tender para 0. Vamos ver, por exemplo, este limite. Limite quando o x tende para 0 de 1 menos cosseno de x sobre x. Ora bem, o que é que isto tem a ver com a fórmula fundamental que nós temos aqui ao lado? É que se eu pegar na fórmula fundamental e passar o cosseno para o segundo termo da equação que aqui temos, ou da igualdade, a expressão fica cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E esta expressão pelo menos tem um seno. Nós sabemos que o limite notável tem seno. Agora, temos aqui um pequeno problema, que é, mas isto é uma igualdade para o cosseno ao quadrado e este cosseno não está ao quadrado. Nós gostávamos que estivesse para podermos substituir pelo que acabámos de escrever na fórmula fundamental.
Então, como é que vamos conseguir fazer aparecer um quadrado no cosseno sem modificarmos demasiado a expressão, continuando ali com aquele 1 e com aquele menos? A maneira de conseguirmos esse objetivo vai ser multiplicando esta expressão, o 1 menos cosseno de x, pelo seu conjugado. Portanto, vamos ter o limite, quando o x tende para 0, de 1 menos cosseno de x sobre x, e agora vamos multiplicar pelo conjugado, que é 1 mais cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Recordando que aqui estas duas parcelas formam um caso notável, que é a diferença de quadrados, que diz que quando temos uma expressão do género a menos b vezes a mais b, o resultado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Se nós aplicarmos esse caso notável ao cálculo deste limite, iremos ficar com o limite, quando o x tende para 0, de 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado sobre x vezes 1 mais cosseno de x. Ora, como 1 ao quadrado é 1, esta expressão que está no numerador Ora bem, o que é que isto tem a ver com a fórmula fundamental que temos aqui ao lado? É que se pegarmos na fórmula fundamental e passarmos o cosseno ao quadrado, que está na fórmula fundamental, para o segundo membro, ou para o lado direito, como queiram dizer, ficamos com seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. E se tivermos uma expressão com 1 menos cosseno ao quadrado, então poderíamos substituí-la por um seno ao quadrado. Temos um problema, no entanto. A expressão que temos aqui tem 1 menos cosseno ao quadrado e o nosso limite não tem expoente nenhum. O expoente do cosseno é 1. Então, temos que pensar como é que poderíamos conseguir alterar a expressão de modo a que o cosseno fica ao quadrado, mas sem alterar os restantes elementos, mantendo o 1, mantendo o menos. A maneira de o fazermos vai ser multiplicando a expressão pelo conjugado do numerador. O conjugado de 1 menos cosseno de x é 1 mais cosseno de x. Temos que multiplicar em cima e em baixo para a expressão continuar a ser equivalente. E estamos a fazer isto porque, no fundo, vamos usar um caso notável, que é a diferença de quadrados, que diz que quando temos uma expressão do género a menos b vezes a mais b, o resultado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, a multiplicação dos termos que estão no numerador dá o quadrado do 1, que continua a ser 1, menos cosseno ao quadrado, sobre x, 1 mais cosseno de x. Ora, a expressão que temos aqui tem um 1 menos cosseno ao quadrado no numerador, que da igualdade que tivemos a ver com a fórmula fundamental é a mesma coisa que termos seno ao quadrado. Então, se nós reescrevermos o nosso limite, passamos a ter o limite, quando o x tende para 0, de seno ao quadrado de x sobre x, 1 mais cosseno de x. E
Temos ainda que manipular um bocadinho a expressão, mas já temos cá os elementos necessários para fazermos aparecer o limite notável. A única questão é que temos algumas parcelas a mais, ou a mais cosseno, e o seno está ao quadrado. Mas o seno estar ao quadrado quer dizer apenas que é o mesmo termos seno vezes seno. Então, o que é que podemos fazer? Separarmos a expressão em dois limites, em que usamos um dos senos do seno ao quadrado no limite notável e deixamos o outro seno para o segundo limite. E assim, a primeira parcela já é o limite notável, podemos dizer imediatamente que é igual a 1, como está no formulário, e a segunda é apenas calcularmos. Ficamos com o seno de 0, que é 0, sobre 1 mais cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Portanto, ficamos com 1 vezes 0 sobre 1 mais 1, cujo resultado final é 0. Vamos ver um outro caso do mesmo género. Se tivermos o limite quando o x tende para 0 da raiz de 1 menos cosseno de x sobre 2x, continuamos a ter aqui uma expressão do género 1 menos cosseno, uma expressão com um cosseno, em que nós continuamos a querer usar a igualdade que usámos no limite anterior, que era de que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Então, o limite quando o x tende para 0, 1 menos cosseno de x sobre 2x, para tentarmos fazer aparecer o seno, vamos multiplicar pelo conjugado, mas uma vez que temos a raiz, tem de ser com a raiz e tudo. Mais cosseno de x. Ora, no numerador, uma multiplicação de raízes é como se tivéssemos uma raiz com o resultado da multiplicação dos seus interiores, que é o caso notável, que vimos anteriormente, que vamos ficar com 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado sobre 2x raiz de 1 mais cosseno de x. Ora, o limite fica igual usando a igualdade que temos, que o seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Podemos substituir no interior da raiz quadrada o limite por seno ao quadrado de x sobre 2x raiz de 1 mais cosseno de x. Há aqui agora um pequeno pormenor. Quando vamos simplificar esta expressão, muita gente pensa em que podemos cortar a raiz com o quadrado, mas não é exatamente verdade. Uma raiz de alguma coisa ao quadrado, portanto, quando temos uma expressão deste género, isto não é igual a x. Matematicamente, isto é igual ao módulo de x, porque qualquer que seja o x, irá sempre dar um resultado positivo. O que neste caso, vamos ver a seguir, vai ter interferência no nosso resultado final, pois nós vamos ter o limite, quando o x tende para 0, do módulo de seno de x sobre 2x raiz de 1 mais cosseno de x.
nós temos aqui alguns elementos que fazem o limite notável. Temos o seno, se bem que está dentro do módulo, e temos o x. Podemos separar os elementos que, à exceção do módulo, que não o conseguimos tirar, mas o 2 e a raiz podemos separar para outro limite. Temos o módulo do seno de x, aí sobre x, e podemos escrever o restante noutro limite, que pode já ser calculado. O problema maior vai estar aqui no módulo de seno de x, mas não vamos calcular já, para simplificarmos primeiro o segundo limite, que vai dar 1 sobre 2 raiz de 1 mais 1, que então ficamos com o limite do seno vezes 1 sobre 2 raiz de 2, que temos que multiplicar por raiz de 2 em cima e em baixo para racionalizar o denominador. E finalmente podemos agora ocupar-nos do limite do seno. E o que acontece aqui é a questão do módulo. O módulo vai tornar este limite um bocadinho mais difícil. O que é que nós devemos fazer quando temos um limite que mede um módulo? Devemos ver se o que está no interior do módulo está a dar positivo ou negativo, porque, recordando o comportamento do módulo, quando temos um módulo de um número positivo, o módulo não faz nada e deixa o número inalterado. Quando temos um módulo de um número negativo, o módulo muda-lhe o sinal. Quer isto dizer que, por exemplo, se tivermos um limite do módulo de x mais 1, quando o x tende para 3, como o interior do módulo está a dar um número positivo, o módulo não irá fazer nada. E é como se tivéssemos o limite sem o módulo. Mas já se tivéssemos um limite na mesma do módulo de x mais 1, mas quando o x tende para menos 2, se substituirmos o x por menos 2, a conta que está no interior do módulo dá menos 1, um número negativo. Então, o que o módulo irá fazer é mudar os sinais aos números que estão no seu interior. Podemos reescrever o limite já sem módulo, mudando os sinais aos números que estão no seu interior. Feito esta à parte, o problema é que nós estamos a tentar fazer o limite do módulo do seno de x quando o x tende para 0. E se nós nos recordarmos do círculo trigonométrico, em 0 o seno está justamente a mudar de sinal. Se nos aproximarmos de 0 por valores inferiores, o seno é negativo, mas se nos aproximarmos de 0 por valores superiores, o seno é positivo. Então, por causa disso, vamos ter que calcular os limites laterais. E então, quando o x tende para 0 mais, o seno é positivo, o módulo não faz nada. E este é o nosso resultado quando o x tende para 0 mais. Mas já quando o x tende para 0 menos, o seno, que é o que está no interior do módulo, dá um resultado negativo. E então o módulo vai mudar o sinal. O que irá
modificar o nosso resultado. Este menos pode passar para fora do limite. Temos aqui o limite notável, depois vezes raiz de 2 sobre 4, e este limite dá-nos menos 1 vezes raiz de 2 sobre 4, que é igual a menos raiz de 2 sobre 4. Mas então, nos nossos limites laterais, obtivemos dois resultados diferentes. Isto quer apenas dizer que não existe limite nesta situação. Porque os limites laterais deram limites diferentes. Por fim, o último limite que vamos ver nesta lição, só para lembrar que, por vezes, podemos evitar usar o limite notável se a expressão o permitir e nós nos lembrarmos de um pequeno truque. Vamos aqui ver este limite. Se nos pedirem este limite para calcularmos, vamos reparar que se substituirmos, o seno de π sobre 6 é 1/2 menos 1/2 é 0, e no denominador π sobre 6 menos π sobre 6 também é 0. Este limite estaria a dar a determinação 0 sobre 0, onde teríamos que seguir todos os passos que tivemos a ver anteriormente. Fazermos a mudança de variável, forçarmos o aparecimento do limite notável. No entanto, se nós repararmos, este limite tem uma expressão semelhante ao da derivada pela definição, que é esta fórmula que estou aqui a escrever. Uma das maneiras de calcularmos a derivada pela definição é esta fórmula. Se nós pensarmos no seno de x como sendo a função f de x, o 1/2 é o f de π sobre 6. E este π sobre 6 corresponde, na fórmula da derivada pela definição, ao a. Então, este limite que aqui temos pode ser pensado como sendo a derivada pela definição de seno de x em π sobre 6. E quando nós percebemos isso, podemos, pura e simplesmente, calcular a derivada de seno de x em π sobre 6, ao invés de calcularmos o limite. Ou seja, nós vamos dizer, seja f de x igual a seno de x, vamos dizer que este limite que estamos a tentar calcular este limite que estamos a tentar calcular é a mesma coisa que a derivada, e ao invés de calcularmos o limite, vamos determinar a função derivada de f de x, que é uma função, uma derivada simples que vem no formulário. A derivada de seno de x é cosseno de x, e então o f' de π sobre 6 é só substituirmos o x por π sobre 6 na expressão da derivada, que dá um dos ângulos da tabela trigonométrica. Temos que ter atenção e verificar se, por vezes, não podemos encaixar a fórmula da derivada pela definição.
Posto isto, vamos terminar a aula sobre limites trigonométricos. Fiquem bem.